Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. O inverno foi excepcionalmente rigoroso naquele ano em São Petersburgo. Um mar de neve espessa e gelada cobria as ruas da cidade, transformando cada canto em uma paisagem de isolamento e silêncio. Flocos de neve caíam sem parar, flutuando no ar frio como espectros indiferentes. As árvores, nuas e magras, curvavam-se sob o peso da neve, seus galhos rígidos e cinzentos parecendo erguer-se em oração silenciosa. As janelas dos apartamentos brilhavam com uma luz suave e quente, uma luz que contrastava com a escuridão gélida lá fora. As cortinas de veludo escuro estavam fechadas, mas lá dentro, lareiras crepitavam e lembranças de calor permeavam as paredes envelhecidas dos prédios. Numa parte antiga de São Petersburgo, onde os edifícios de tijolos vermelhos tinham fachadas descascadas, adornadas com as marcas de um passado, vivia uma senhora idosa. Anastácia Ivanovna. Seu apartamento ficava no último andar de um prédio de 5 andares, e apesar da idade avançada do prédio, ela o transformará em um lar à sua imagem, discreto, aconchegante, mas com ecos da passagem do tempo. O piso de parquet, desgastado e rangente pelos anos, cheirava madeira velha, e o ar estava impregnado do aroma de livros antigos, aqueles que ela colecionara pacientemente ao longo das décadas, como testemunhas silenciosas de sua vida passada. Anastasia vivia sozinha desde a morte do marido, Vladimir, que ocorrerá vários anos antes em circunstâncias estranhas. Vladimir era um homem de caráter, sólido e pragmático, mas sua morte deixará uma marca indelével na alma de Anastasia. A vida com ele fora uma existência calma, quase previsível. Mas tudo mudará quando Vladimir foi arrastado por uma série de eventos que permaneceram vagos e inacabados em sua mente. Rumores, conversas sussurradas, portas se fechando enquanto ele se aproximava. Mas nenhuma palavra clara, nenhuma explicação. Um silêncio pesado, como se sombras de seu passado, que Vladimir carregara consigo, finalmente o tivessem alcançado. Anastasia nunca soubera o que realmente acontecerá, mas nunca procurara saber mais. O passado, por mais doloroso que fosse, tornará-se uma sombra distante, uma presença silenciosa e consumidora. Ela aceitara essa pesada perda e a integrara aos recessos mais profundos de seu coração, deixando-a onde dificilmente perturbaria sua vida tranquila. Nesta casa solitária, Anastasia estava contente com a companhia de suas memórias e da rotina diária. Catarina, sua única filha, vinha visitá-lo de vez em quando. Era uma mulher na casa dos 40, uma figura dinâmica e moderna, frequentemente perdida no turbilhão de sua carreira. Morava em Moscou, num apartamento moderno e bem localizado, um forte contraste com a austeridade do apartamento de sua mãe em São Petersburgo. O relacionamento deles era marcado por ternura e distanciamento, respeito e palavras não ditas. Ekaterina vinha todo mês, mas suas conversas eram frequentemente marcadas pela incompreensão mútua. Anastasia, em sua reserva natural, não compreendia o mundo agitado em que Ekaterina vivia. Não compreendia essa busca incessante por mais, essa ambição que parecia guiar sua vida, nem mesmo como sua filha havia abraçado esse ritmo frenético que deixava pouco espaço para emoções profundas. Por sua vez, Ekaterina lutava para entender as crenças da mãe, seus hábitos, sua maneira de ver a vida, quase congelada no passado. Havia tensões sob a superfície, olhares furtivos trocados durante uma xícara de chá, como se cada uma soubesse que a outra vivia em um mundo que jamais conseguiriam compreender plenamente. 2 gerações forjadas em terras diferentes, 2 mulheres ligadas pelo sangue, mas separadas por universos paralelos. Então, um dia, chegou uma carta. Um envelope branco simples, sem endereço ou marcações especiais. Ekaterina anunciou, em tom formal, quase distante, que viria passar algumas semanas com a mãe. Esse gesto incomum e inesperado perturbou Anastasia. Ela não entendia o motivo. Sabia que havia algo por trás daquela mudança repentina, mas não sabia o que. As cartas que trocavam tinham se tornado menos frequentes nos últimos anos, e cada encontro parecia mais breve que o anterior. Algo estava se formando, mas o quê? Isso a lembrou das últimas conversas que tivera com Vladimir, quando ainda eram jovens. Houve aquela noite na sala de estar, onde o aroma do chá se misturava ao doce aroma das flores frescas que Anastasia colhera do jardim. Vladimir observara silenciosamente a neve cair, como se esperasse por algo. Finalmente, voltou o olhar para ela,
Um olhar ao mesmo tempo gentil e distante. Uma grande mudança está chegando, meu amor, e ela virá do norte. Suas palavras, misteriosas e quase proféticas, ressoaram dentro dela, mas ela nunca compreenderá seu verdadeiro significado. Talvez fosse o cansaço dos anos, ou simplesmente a incapacidade de prever o futuro, mas ela não lhes dera mais importância. E, no entanto, elas a assombravam. No dia em que Ekaterina chegou a São Petersburgo, Anastasia esperava em seu apartamento, o ambiente carregado de uma expectativa que ela não conseguia explicar. Ao abrir a porta, mal reconheceu a filha. Ekaterina parecia diferente, mais cansada, mais séria, como se carregasse um fardo invisível. O reencontro foi tenso, como um limbo entre a família e o desconhecido. Trocaram gentilezas superficiais antes de Anastasia decidir fazer chá, um gesto costumeiro, um pequeno ritual que ela esperava que trouxesse um pouco de calor ao encontro. Sentaram-se juntos na pequena sala de estar, banhados pela luz dourada da tarde. O vento uivava lá fora e a neve pressionava as janelas, criando uma atmosfera quase surreal. Ekaterina, sem esperar mais, colocou a xícara de chá na mesa, quebrando o silêncio. Mãe, precisamos conversar, disse ela, com a voz calma, mas determinada. Tem uma coisa que eu nunca te contei e preciso compartilhar com você. O tom de voz dele fez o coração de Anastasia apertar. Ela olhou para a filha, curiosa e preocupada. Sua intuição aguçada lhe dizia que aquela conversa não seria como as outras. Que algo estava prestes a perturbar o equilíbrio que ela havia construído durante tantos anos. O que, minha filha? Ela respondeu suavemente, com um leve sorriso nos lábios, mas com preocupação no olhar. Ekaterina hesitou por um instante. O que estava prestes a revelar mudaria tudo. Ela olhou para o chá frio, com a mão trêmula, e começou a falar. Fiz um teste genético. E, você não vai acreditar, mas eu não sou sua filha biológica, mãe. O silêncio que se seguiu foi pesado, opressivo, quase irreal. Um silêncio tão denso que parecia absorver a própria luz. O tic-tac constante do relógio de parede tornou-se subitamente ensurdecedor, como um lembrete gritante do tempo congelado. Anastasia congelou, com as mãos apoiadas nos joelhos, tremendo imperceptivelmente. Sentiu como se o chão sob seus pés tivesse simplesmente desaparecido, como se um abismo se abrisse sob ela, ameaçando engolir toda a sua realidade. Um arrepio gelado percorreu sua espinha. Ela permaneceu em silêncio, com os olhos fixos na filha, mas sua mente a mil imagens do passado a inundavam incontrolavelmente. Um banco de parque, um beijo roubado em uma rua escura de Leningrado, a risada profunda de Nikolai, suas mãos quentes segurando as dela, e então, aquela carta que ela nunca ousara reler. Ela sempre soube, lá no fundo, que havia algo nos olhos de Ekaterina, uma centelha estranha, uma profundidade que ela nunca fora capaz de explicar. Uma verdade silenciosa, enterrada, negada, que agora irrompia na superfície do mundo delas. O que você quer dizer, Ekaterina? Ela perguntou finalmente, com a voz rouca de emoção, como se falar pudesse quebrar um antigo feitiço. Ekaterina respirou fundo, tentando manter a calma. Sua mão roçou distraidamente na xícara de chá frio sobre a mesa. Ela sabia que suas palavras machucariam, mas não havia como voltar atrás. Há alguns meses, participei de um programa de genealogia genética. Só por curiosidade. Mas logo depois, recebi uma carta estranha de uma fundação especializada. As análises deles contradiziam tudo o que eu sabia sobre mim. Eles identificaram um homem, um certo Nikolai Petrovich, como meu pai biológico. Ela fez uma pausa, observando a reação da mãe. Anastasia permaneceu imóvel, mas seus olhos revelavam uma tempestade interior. No início, pensei que fosse um erro. Então, investiguei mais a fundo. Encontrei arquivos. Documentos. Esse Nikolai viveu em Leningrado na década de 1970. Ele trabalhava em um instituto de pesquisa, mas desapareceu na década de 1980 após ser suspeito de dissidência. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Um longo arrepio percorreu Anastasia. Ela se levantou lentamente, como se movida por uma força ancestral, e caminhou até a velha estante de canto. Tirou um caderno coberto de tecido desbotado, com as bordas empoeiradas. Segurou-o nas mãos com infinita delicadeza, como se contivesse uma vida inteira. Abriu-o,
os dedos roçando as páginas amareladas, rabiscadas com uma caligrafia fina e nervosa. Então, parou, com os olhos fixos numa data. Era 12 de novembro de 1976. Ela sussurrou. Ela sentou-se lentamente e falou com uma voz suave, quase sussurrante, como se estivesse contando uma história para si mesma e não para a filha. Eu era jovem. Jovem demais para entender o que o amor, ou o medo, realmente era. Nikolai trabalhava em um centro de pesquisa em física. Ele era, apaixonado, ardendo de convicção, um homem que acreditava que o mundo poderia mudar. Ele falava com muita liberdade. E um dia, nunca mais voltou. Corria o boato de que ele havia sido preso. Outros alegavam que ele havia fugido do país. Eu só sabia que ele havia me deixado grávida. Ela olhou para Ekaterina, e aquele olhar continha tudo: vergonha, amor, segredo, dor. Então conheci o Vladimir. Um homem bom e paciente. Ele me amava sem questionar. Quando descobri que estava grávida, contei a ele que o filho era dele. Ele nunca duvidou. E eu nunca tive coragem de contar a verdade. Seguiu-se um silêncio frágil, mas desta vez não era mais pesado. Estava cheio de memórias, confissões, cicatrizes. Ekaterina, com os olhos marejados, levantou-se lentamente e caminhou em direção à mãe. Ajoelhou-se diante dela e segurou suas mãos. Sua voz era quase um sussurro. Você me criou com tanto amor, mãe. Não estou te julgando. Eu só queria entender. Me entender. Anastasia a abraçou por um longo tempo. A sala de estar, banhada pela luz dourada do crepúsculo, parecia suspensa no tempo. Lá fora, a neve continuava a cair suavemente, cobrindo segredos do passado com um manto de silêncio branco. Mas lá dentro, pela primeira vez em muito tempo, uma verdade emergiu, dolorosa, sim, mas libertadora. Enquanto ainda estavam absortos no peso da conversa, uma névoa estranha subiu suavemente lá fora, espalhando-se como um sopro ancestral despertando segredos adormecidos. O dia desvanecia-se lentamente, engolido por um crepúsculo de inverno mais escuro do que o habitual. O vento, cortante e carregado de um silêncio sobrenatural, fazia as janelas tremerem, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. Anastasia levantou-se para fechar as cortinas, mas seu olhar foi capturado, petrificado, por uma figura indistinta e imóvel na neve. Lá, no caminho que levava à casa deles, um homem se movia lentamente, como se levado por uma vontade ancestral, uma marcha de outro tempo. Ele não parecia nem apressado nem assustado, apenas determinado, com os ombros curvados pela idade, mas o olhar fixo à frente. Mãe, você vê isso? Sussurrou Ekaterina, que se aproximou silenciosamente. Anastasia não respondeu. Ficou imóvel diante da janela, com uma das mãos contra o vidro gelado, como se o simples toque a impedisse de desmaiar. No branco infinito da neve, aquela figura não era um fantasma, nem um sonho. Era ele. Nikolai. Ela sussurrou, tão baixinho que só a janela pareceu conseguir ouvir. Ela saiu para o frio, sem casaco, como se movida por um instinto mais forte que a razão. Seus passos rangiam na neve, mas ela não prestou atenção. Aproximou-se lentamente, até que seus olhares se encontraram. Ele envelhecera. Seus cabelos, antes de um negro profundo, haviam se tornado grisalhos. Suas feições carregavam as marcas do tempo, do exílio, da ausência. Mas em seus olhos, havia a mesma centelha, aquela que outrora iluminara seus anos de juventude, aquela que ela às vezes encontrava nos olhos da filha. Anastasia, ele disse, com a voz embargada pela emoção, pelo frio e por tantos anos de silêncio. Eles ficaram ali por um momento, parados no vento gelado, como dois sobreviventes de um naufrágio, redescobrindo-se no fim do mundo. Lá dentro, Ekaterina observava a cena com uma clareza estranha. Não era apenas um momento de reencontro, era um ponto de ruptura na própria estrutura de suas existências. O irreal estava se tornando realidade. Nos dias que se seguiram, a casa pareceu habitar outro tempo. As paredes, normalmente silenciosas, agora ecoavam vozes baixas, memórias compartilhadas, perguntas antigas. Eles falavam, primeiro em trechos, depois em frases mais longas. Às vezes com raiva, às vezes com lágrimas, frequentemente com silêncio.
mas sempre com o desejo compartilhado de ir além do passado. Nikolai relatou seu desaparecimento, seus anos de exílio, o medo, os arrependimentos, a impossibilidade de retornar até o dia em que, por acaso ou destino, soube da existência de uma garota, sua filha. Hesitou por semanas, incapaz de cruzar o limiar do passado. Então chegou o inverno, e com ele a necessidade irreprimível de encontrar o que havia perdido. Anastasia ouvia, muitas vezes em silêncio, às vezes agarrada ao seu velho diário, às vezes olhando fixamente para a neve. Ela não o perdoava por tudo. Não lhe pedia explicações para cada ausência. Mas reconhecia que, no fundo, uma parte dela nunca deixará de acreditar no seu retorno. Ekaterina, no centro desse triângulo de almas feridas, sentia uma mistura de dor e paz. A verdade foi um choque, mas também uma chave. E essa chave abriu uma porta para um futuro diferente. Ela olhou para aquele homem, aquele estranho cujo sangue ela carregava, e viu tanto mistério quanto possibilidade. Assim, sem cerimônia, sem promessas grandiloquentes, chegaram a um acordo silencioso. Não para reconstruir o que havia sido destruído, mas para construir, lentamente, algo novo, a partir do que tinham: verdades, cicatrizes, amor, por mais desajeitado que fosse. O inverno ainda reinava em São Petersburgo. Os telhados cederam sob a neve, as árvores nuas pareciam gemer ao vento, mas naquela pequena casa, aninhada entre duas ruas congeladas, um fogo havia sido reacendido. Não na lareira, mas nos corações. Um fogo silencioso, mas persistente. Um fogo de reconciliação, de aceitação, de renascimento. E quando a neve começou a cair novamente, já não parecia tão pesada, nem tão fria. Caía suavemente, como um sudário sobre velhas dores, como uma promessa silenciosa de que o futuro, ele, ainda poderia ser escrito de forma diferente.